Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, estudamos o livro do profeta Joel, o livro do profeta Amós, o livro do profeta Obadias, o livro do profeta Jonas, o livro do profeta Miqueias, o livro do profeta Naum, o livro do profeta Abacuque, o livro do profeta Sofonias. E na última lição nós estudamos o livro do profeta Ageu. A partir de hoje e durante toda esta semana, nós iremos estudar o livro do profeta Zacarias. Espero que você acompanhe conosco aqui estes devocionais, te reserve 10 minutinhos do seu dia para meditar, na lição da Escola Bíblica dessa semana, que está muito abençoada. O livro do profeta Zacarias, ele possui 14 capítulos. Nós podemos dividi-lo tranquilamente em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo de número 8, a mensagem é direcionada ao povo de Israel que havia retornado do exílio babilônico, como uma palavra de repreensão e ânimo para a reconstrução do templo do Senhor e fortalecimento da fé do seu povo nas promessas de Deus. A partir do capítulo 9 até o capítulo 14, que é o encerramento do livro, a mensagem do profeta é uma mensagem apocalíptica, onde ele vai se concentrar em anunciar o Messias. Então é conhecido como uma mensagem messiânica. Hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre o capítulo 1 do livro do profeta Zacarias. O povo de Israel, após retornar do exílio babilônico, e eu lembro os irmãos que Zacarias, ele foi contemporâneo do profeta Ageu. Nós vimos isso na última aula. Se ficou dúvida, volte aí, irmãos, assista os vídeos anteriores e tire a sua dúvida no nome de Jesus. Então, eles foram profetas que profetizaram logo após o retorno do povo de Deus da Babilônia. O profeta Ageu vai ser a primeira voz profética e o profeta Zacarias também vai trazer essa palavra de ânimo. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, ele encontra Jerusalém em ruínas e por 70 anos aquele povo achava-se como se tivesse esquecido pelo Senhor. Então, o profeta Zacarias será uma voz profética ao povo de Deus, anunciando que Deus não esqueceu do seu povo e ele é fiel e zela pelas suas promessas. Nesse sentido, o significado do nome do profeta Zacarias é Deus lembra ou Deus recordou-se. O tempo de cativeiro, durante os 70 anos que o povo ficou na Babilônia, Deus não havia esquecido do seu povo, mas o significado do nome do profeta faz o povo meditar, refletir de que Deus ainda tem promessa, que Deus ainda lembra, que Deus ainda socorre o seu povo. No capítulo 1, o profeta ele vai fazer um chamamento ao arrependimento, ele vai também contar duas visões. Então nós temos aqui 3 aspectos a tratar no capítulo de número 1. O primeiro aspecto é o versículo de número 3, que diz assim: portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4, não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vimos durante o estudo do livro do profeta Ageu que ao reedificar o templo, o povo percebia
que o templo não ficava parecido com o templo de Salomão, que era um templo muito bonito. E isso trouxe desânimo ao povo, contrariando a palavra do profeta Ageu, que era para Deus reconstruir, que era para o povo reconstruir o templo. Então, a palavra do profeta Zacarias vem nesse sentido, instruindo o povo a refletir sobre o motivo pelo qual o juízo de Deus veio, levando os cativos na Babilônia. Os pais não tinham ouvido a voz profética e desobedeceram a Deus, e isso trouxe o juízo ao seu povo. Então, a palavra, a mensagem do profeta Zacarias é para que o povo reflita sobre a necessidade de viver uma vida de obediência ao Senhor. Eu queria trazer para a nossa meditação nessa manhã que nós devemos aprender com os erros dos nossos antepassados. Nós não podemos cometer os mesmos erros que já foram cometidos no passado. Nós precisamos aprender com os erros, seja nosso ou de outras pessoas, para que a gente viva uma vida de comunhão com o nosso Deus. Querido, não insista no erro. Essas lições, sobretudo, têm nos dado um ensinamento, uma advertência de que nós precisamos buscar ao Senhor em comunhão, em santificação, em obediência. A partir de então, o profeta vai passar a relatar duas visões. A primeira visão, o profeta Zacarias, ele vê um homem montado sobre um cavalo atrás de uma murta, de um arbusto. E atrás desse homem montado sobre um cavalo, haviam outros cavalos, cavalos vermelhos, cavalos baios e cavalos brancos. E aparece ao profeta Zacarias um anjo, a quem ele vai interpelar sobre a visão que ele tinha. Então no verso 9 diz assim: então perguntei, meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse, eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Verso 12. Então o anjo do Senhor disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Então percebam, queridos, que no momento onde o povo de Deus se achava esquecido e desamparado pelo Senhor, o profeta Zacarias vai ter uma visão onde Deus revela ao profeta que, ao que pese todos acharem que Deus os esqueceu e que eles estão abandonados em uma terra em ruína, na verdade, os céus estavam trabalhando em prol do seu povo, de abençoar o povo de Deus. Então, aquele exército, liderado pelo anjo do Senhor, vasculhava a terra, para ver como se comportavam as nações. E ao perceber que as nações estavam calmas e tranquilas, e o povo de Deus em aflição, o anjo do Senhor vai interpelar o próprio Senhor, dizendo, até quando? Quando que virá a paz sobre Judá e Jerusalém? E aí vem a resposta do Senhor. E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Queridos, a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento aponta para Cristo. O que o texto está nos dizendo que enquanto o povo achava se encontrar desamparado, o próprio Senhor Jesus Cristo liderava um exército entre as nações, defendendo o interesse do seu povo. E as palavras de Deus eram boas e eram consoladoras. Eu não sei qual o momento que você está vivendo. Talvez você se encontre desamparado em suas aflições, em suas dificuldades. Mas, querido, lembre-se, Deus está trabalhando em prol do seu povo. Deus, ele não se esquece do seu povo. E no tempo certo,
Deus trará consolo, Deus trará renovo para a sua vida e para a sua família. Para o povo de Israel, demorou 70 anos. Talvez o que você aguarda da parte do Senhor dure bem menos que isso, você esteja esperando bem menos que isso, mas creia que Deus tem resposta para a minha vida e para a sua vida. A segunda visão fala dos chifres e do ferreiro. Não há consenso sobre a real interpretação sobre o significado desses chifres. Nós vamos nos ater ao que o próprio texto bíblico diz, que são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Os chifres apontam para um exército militar ao qual trouxe dispersão ao povo de Deus. Nós sabemos que o Reino do Norte foi disperso pelo Império Assírio e que o Reino do Sul foi levado cativo pelo Império dos Caldeus, pela Babilônia. Nós sabemos ainda que o contexto histórico que narra o período do livro do profeta Zacarias é durante o Império Persa. Então, esse é o que nós podemos dizer que assolaram o seu povo. Se nós formos olhar para a frente, nós veremos que ainda se levantaria o Império Grego, e o Império Romano, que também assolaria o povo de Deus. Não se sabe ao certo, quais são os 4 impérios a qual esses chifres se referem. Certamente o Império Assírio, certamente o Império Babilônico, mas o fato é que o ferreiro trouxe juízo àquele império que trouxe dispersão ao seu povo. Deus estava revelando ao seu povo, através do profeta Zacarias, que é o que pese, Deus permitir que o estrangeiro, que o inimigo trouxesse juízo e dispersão ao seu povo. Deus iria trazer juízo e correção àquele que foi utilizado para trazer sofrimento ao seu povo. É uma palavra de ânimo, dizendo que Deus ainda guarda e protege aqueles que o temem e obedecem à sua palavra. Querido, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Lembre-se, ainda que você olhe ao seu redor e todas as circunstâncias que você enxergue pareçam te convencer de que você está desamparado e que você não tem o socorro do Senhor, mas no mundo espiritual, Deus está batalhando para guardar a sua vida e a sua salvação. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para um resumo, e um estudo dos demais capítulos do livro do profeta Zacarias, que traz uma mensagem abençoada aos nossos corações. Lembre-se, leia o texto bíblico, leia a revista, assista aos devocionais, porque Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Querido, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma segunda-feira abençoada no nome de Jesus e que Deus te abençoe.